Giornale Giovana Feliz edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred Ponto Capital. Olá! Segundo Rui Barbosa, não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento da justiça. Dia 8 de dezembro, data escolhida para celebrar o Dia da Justiça. O programa Giornale presta a sua homenagem. Afinal, o judiciário é o poder que garante os direitos individuais, coletivos e sociais, trabalhando para solucionar e mediar conflitos entre cidadãos, entidades e Estado, tendo autonomia para tanto, garantida constitucionalmente. E para representar estes exímios profissionais que atuam diariamente para o cumprimento das leis, recepciono nos estúdios do Giornale o nosso ilustre convidado, o juiz de direito da 4ª Vara Criminal, diretor do Fórum de Santa Maria, Dr. Vinícius Borba Paz Leão. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, exerce a magistratura há 18 anos, com passagem nas comarcas de Alegrete, Erval e Ijuí. Desde 2015, atua na comarca de Santa Maria, assumindo a direção do Fórum em maio de 2020. Com dedicação exclusiva à magistratura, possui experiência na 1ª Vara de Família e há muitos anos dedica-se à Vara Criminal. Uma grande honra ter a sua respeitada presença e o seu prestígio nesta edição especial em homenagem ao Dia da Justiça. Vossa Excelência, muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Vinícius Borba Paz Leão. E parabéns pelo Dia da Justiça. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui podendo conversar com vocês. É uma grande satisfação. Estou à disposição, então, para esse nosso bate-papo. Obrigada. Doutor Vinícius, sua trajetória na magistratura já são 18 anos. Como é para o senhor estar na direção do Fórum de Santa Maria, uma missão que exige grande responsabilidade? É uma grande responsabilidade mesmo, Giovana. A direção do foro, ela engloba questões administrativas, foge um pouco da questão de fundo pela qual nós estudamos. Assim, né? Assim como uma jornalista, um médico, eles não estudam para administrar uma empresa, nós estudamos, nos preparamos para tratar da questão jurídica, para decidir processos, para proferir decisões e não para administrar. No entanto, o Poder Judiciário ele precisa tanto de representação como de análise dessas questões administrativas. Então é uma responsabilidade que se soma à nossa responsabilidade maior, que é a jurisdicional, né? Proferir decisões resolvendo os conflitos que nos são submetidos, então, à análise. Claro. Nesta edição, estamos enaltecendo o trabalho e a atuação do Poder Judiciário e os inúmeros profissionais que atuam diariamente na pacificação dos conflitos. A data serve para lembrar que o acesso à justiça é um direito fundamental, não é necessário para enfrentar as desigualdades e fortalecer a nossa democracia. Doutor, quantas varas corresponde à comarca de Santa Maria e quantos juízes são designados para cumprir essas demandas? E ainda, a maior carga de processo fica por conta de qual área? Certo. Santa Maria já é uma comarca de entrância final, né? É uma das maiores cidades do estado, portanto, um dos maiores fóruns do estado também. A gente tem atualmente 18 unidades jurisdicionais, né? Número de varas um pouco menor, mas algumas varas com 2 juizados.
e são 19 cargos de magistrados, um cargo de substituto e os outros titulares dessas unidades. Como já somos uma comarca de entrância final, em Santa Maria a gente tem o privilégio de diversas dessas varas serem especializadas em uma determinada matéria. A especialização ela facilita a análise porque nos possibilita nos especializarmos naquela matéria que está sendo decidida, o que confere agilidade, né, e uma melhor qualidade nesse trabalho. Apesar dessa especialização, há disparidades, né, de algumas unidades. As varas que têm um maior volume de trabalho são justamente as que são especializadas nas matérias que envolvem o Estado, né, as varas de fazenda pública, são Sim. aquelas em que tanto o Estado do Rio Grande do Sul ou o município são autores ou réus, são demandados ou demandantes. Porque a maioria dos direitos que não são assegurados, eles são garantidos pelo Estado. E o Estado, muitas das vezes, não garante esses direitos. As pessoas necessitam buscar no próprio Estado, representado pelo Poder Judiciário, a tentativa de obtenção desses direitos. Portanto, as varas de fazenda são aquelas com maior volume de processos, mas todas as varas têm uma grande demanda, todas as unidades jurisdicionais têm um grande volume de ingressos de processos. Ou seja, doutor Vinícius, as atribuições são inúmeras, né? E imagino que as demandas sejam constantes, conforme o senhor falou, uma vez que é necessário atender as diversas varas que constituem o poder judiciário da comarca de Santa Maria. E os milhares de processos, né, que exigem devolutiva, não é mesmo? Exato. É uma missão bem difícil, porque cada processo tem a sua peculiaridade. A maioria das questões que nos são submetidas, dependendo obviamente de cada vara, envolve uma questão de fato que precisa ser analisada. Há questões que são só questões de direito, que se resolvem num aparente conflito entre uma lei e outra, ou entre a Constituição e uma lei, mas muitas das questões a gente precisa descer a análise, a reconstrução de um fato que aconteceu no passado, que ele precisa ser trazido ao conhecimento do judiciário através do depoimento das partes, do depoimento de testemunhas. Isso demanda tempo para que a gente possa ouvir essas pessoas com qualidade e mais tempo depois para analisar essa reconstrução do fato e tentar adequá-la ao que está previsto na lei, ao direito. E a sobrecarga de trabalho que essa atuação representa é imensurável, não conseguimos mensurar, né? E por outro lado, a necessidade de seguir atualizações legislativas constantes e os cuidados para o bom e ágil andamento dos processos, com o intuito de dar esse retorno mais rápido, né, mais efetivo e rápido para a população, ao Estado e demais atores envolvidos que, por sua vez, aguardam as deliberações. Exato. Essas alterações legislativas, elas nos demandam também tempo para estudo. A gente precisa estar sempre atualizado, todos os profissionais da área precisam disso, e a gente conta, obviamente, com a contribuição de assessorias qualificadas para essas questões, e, obviamente, né, com a indispensável colaboração de advogados, promotores, defensores Sim. públicos. Para todos, todo o contexto, né, todos estarem, na verdade, acompanhando as atualizações e levando o processo às questões pontuais, né, e a partir daí tomar as decisões, não é, doutor? Exato. O processo de um modo amplo, ele necessita dessa dialética do contraditório, e quem traz o contraditório são os profissionais que trabalham nessa área, que também se auxiliam de servidores, de estagiários. Todos movem essa engrenagem. O sistema de justiça, ele precisa de todas essas peças, essa engrenagem, para que ela possa funcionar bem. Então a gente procura, como nós somos o prestador de serviço, e não o destinatário final, mas a gente presta esse serviço, a gente nos foca em tentar sempre prestar o melhor serviço possível. E para isso a gente tem que ir se adaptando às mudanças que a gente está vivendo, que são cada vez mais rápidas. Mais rápidas e constantes. Muito.
Perfeito, doutor. Doutor Vinícius, com a digitalização por meio da tecnologia e por questões factuais, os processos tornaram-se essencialmente virtuais. O que essas mudanças ocasionaram no âmbito da justiça? Essa foi uma das maiores mudanças que a gente passou nos últimos anos, nos últimos tempos, e num período muito curto, muito rápido de tempo. Diferentemente de outros tribunais que tiveram tempo para se organizar, para irem adaptando o processo digital, o processo eletrônico aos poucos, para as demandas novas, apenas para os processos novos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi o pioneiro, porque foi o único que fez um procedimento de digitalização em um curto período de tempo de todo o seu acervo, e não apenas de processos novos. Então, milhões e milhões de processos em questão de pouco mais de um ano foram digitalizados e implantados no sistema de processo eletrônico. Hoje a gente não tem mais nenhum processo em papel tramitando em Santa Maria. Todos os processos que estavam em tramitação foram digitalizados e já são eletrônicos. Há ainda em papel aqueles processos que foram arquivados e que eventualmente precisam ser desarquivados para alguma providência, mas hoje todos os processos em Santa Maria tramitam de forma eletrônica. É uma revolução, uma mudança no modo radical. de trabalhar, exato. O tempo do processo mudou. A forma como a gente trabalhava no processo mudou. E a celeridade. E essa mudança ela causa desconforto, há um desconforto inicial. Sim, uma resistência. No nosso volume de trabalho, claro. Inclusive, apesar de não ter aumentado de forma muito exponencial o número de processos, o volume, a demanda diária tem sido muito maior, porque o processo ele não tem tempo parado, ele não tem o tempo morto que o processo de papel tinha, ele está sempre ali na nossa tela, claro. Ele não sai dali, e a intimação ela é praticamente instantânea ao advogado, às partes. Antes, quando saía uma decisão, ela precisava ser publicada no Diário da Justiça, para depois o advogado no outro dia tomar ciência. Hoje essa intimação é eletrônica, e às vezes no mesmo dia já há uma nova petição, uma nova questão para ser analisada com base na decisão que foi proferida de manhã, à tarde já tem um novo pedido. Então, o desconforto que isso gera no sentido de que a gente tem que adaptar o nosso modo de trabalho, que não era esse, é um grande desafio, mas a gente com certeza vai passar rápido por esse desafio, porque novos vão vir. A gente tem que as mudanças elas estão muito mais rápidas. Independente do perfil, da personalidade do profissional, ele vai ter que passar por este processo, né, de mudanças obrigatório. Exato. E nós, como prestadores de serviços, temos que nos adaptar mais rápido ainda, porque as demandas são novas, o tipo de processo que havia no ano passado não são os mesmos deste ano e não serão os do ano que vem. Então a gente tem que estar sempre aberto a esse tipo de mudança, se adaptando sempre. É uma exigência muito grande, né, claro. Por parte de todos, né? Exige bastante dos profissionais. Então hoje os processos da comarca de Santa Maria estão todos digitalizados, salvo aqueles que estão arquivados, não é, doutor? Exato. O uso do processo eletrônico, o uso do processo digital amplia a democratização também da informação, o acesso à justiça e à transparência para a sociedade como um todo. Também acaba informando em tempo real, não é, doutor? Proporciona economia de recursos públicos, proteção ao meio ambiente, e o meio ambiente agradece, né? São inúmeros os benefícios. Exato. A gente olha primeiro, os benefícios eles vão sendo vistos ao longo do tempo. Com o decorrer do processo. Logo que há a mudança, o que a gente destaca primeiro é o desconforto. Sim. É o desconforto da mudança do trabalho, mas realmente os benefícios são incontáveis. A possibilidade de se trabalhar sem ter que carregar uma pilha de papel para analisar, ela é incomparável, e a gente não, depois que se começa a trabalhar dessa forma, vê que o processo eletrônico poderia ter sido implantado antes. Poderia ter sido implantado muito antes. A gente fica até com um pouco de frustração por não ter dado esse passo um pouco antes. Tomado essa iniciativa antes, né? Mas por questões factuais, né, dos acontecimentos da sociedade. Então, como a própria pandemia, né, que foi o que ocasionou. E diferente de uma empresa que tem mais agilidade nesse processo de tomada de decisão,
poder público depende de licitação e de uma série de fatores, então o nosso tempo de decisão ele é um pouco mais lento, mas mesmo assim a gente conseguiu num curto período de tempo dar esse salto que com certeza vai entregar mais qualidade na prestação do nosso serviço. Excelente, quando o senhor falava aí que os processos estão sempre no computador, estão sempre vindo à frente, né? Imagina o campo mental dos profissionais, né? Dos magistrados, como fica, né? Com decisões pela manhã, à tarde já outras decisões, bastante forte essas mudanças e com isso também bastante forte essa adaptação necessária. Antes a gente via, Giovana, a pilha de processos, e na medida que você ia trabalhando, aquela pilha ia abaixando. Né? A gente tinha aquela sensação de que o trabalho está sendo desenvolvido porque está baixando as pilhas. Claro. Era uma expressão. Dava um alívio. A expressão que se utilizava de baixar pilhas hoje não é mais aplicável. Mas enfim, é inevitável e é uma mudança para melhor. Que bom. E quanto às audiências, doutor? Qual tem sido a prática? As audiências, via de regra, estão sendo feitas presencialmente no prédio do fórum. A recomendação da Corregedoria é que, via de regra, elas sejam feitas presencialmente. No entanto, existem alguns juízos 4.0, a denominação que foi criada pelo CNJ, que possibilita, por opção das partes, que todo o processo, inclusive as audiências e os atendimentos, sejam feitos de forma virtual. E com isso é possível que o juiz que vai atender esse processo esteja em Porto Alegre, em Pelotas, em Caxias ou em Uruguaiana, atendendo uma demanda aqui de Santa Maria, de Agudo, de São Cepé, fazendo as audiências, atendendo as partes dos advogados, tudo de maneira virtual. Excepcionalmente também, havendo necessidade de ouvir testemunhas que estejam impossibilitadas de comparecer, que residam em outra cidade, as audiências podem ser feitas de forma híbrida, com a participação virtual. Isso todos os dias tem ocorrido. Particularmente no meu caso, eu designo audiências presenciais, mas sempre possibilito a participação híbrida, seja de testemunhas, de advogados. Então, via de regra, né, elas são presenciais e mediante justificativa plausível poderão ser virtuais. É dessa forma? É dessa forma. O objetivo é prestar o serviço. Sim. O objetivo da realização da audiência é tentar a conciliação entre as partes ou a instrução, dependendo da natureza da audiência. E para isso a gente precisa facilitar o acesso das pessoas. O fato de ela ser presencial, ela é diferencial, porque o olho no olho, ele sempre é sempre ele melhor. Não tem comparação. Não substitui. Não tem substituição, na verdade. Mas entre isso, ou a frustração de um ato, a necessidade de designação de uma nova data, chamar todo mundo de novo, sim, é preferível que se possibilite essa participação híbrida. Ótimo, então diante da possível morosidade de alguma dessas diligências, né, faça então o virtual, que terá o mesmo efeito. Exato. Ótimo. Vamos a um breve intervalo aqui no Giornale, edição especial em homenagem ao Dia da Justiça. E na sequência continuaremos a nossa entrevista com o diretor do Fórum de Santa Maria, juiz de direito da 4ª Vara Criminal, Dr. Vinícius Borba Paz Leão. Volto em instantes.